Eu vou revelar a verdade que ninguém quer falar sobre o Lucas Paquetá. É isso aí, galera. Ele está novamente na mira da Federação Inglesa. Dessa vez, a FA acusou o jogador formalmente de ter forçado cartões para favorecer apostadores. O jogador que veste a camisa 10 do West Ham sabe que isso não só pode, como já prejudicou a sua carreira. E o clube West Ham, de acordo com informações vindas diretamente da Inglaterra, teme que, se for condenado, isso pode destruir a carreira do jogador. Paquetá se manifestou inconformado com tudo o que está acontecendo. Ficou revoltado por, mais uma vez, com ele próximo de deixar o clube, voltar a ter o seu nome envolvido numa polêmica que pode afastá-lo mais uma vez do Manchester City e até acabar com a carreira dele no futebol. Mas você sabe quais são essas acusações? O Paquetá tem mesmo culpa no cartório? E a seleção brasileira, como é que fica? A gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho. E assim você recebe mais vídeos como esse. Ser convocado por Dorival Júnior para a seleção brasileira parecia ser definitivamente uma virada de chave para o Paquetá. O jogador ficou longe da seleção brasileira por uma acusação de envolvimento em manipulação de resultados. É difícil acreditar que um jogador como o Paquetá, milionário, pai de família, um atleta do mais alto nível, esteja envolvido no esquema para forçar cartão amarelo, em troca de alguns trocados. Não há nenhuma prova cabal contra o jogador, mas a FA, a Federação Inglesa de Futebol, encontrou evidências suficientes para fazer uma acusação formal contra o jogador, que pode colocar toda a carreira dele em risco. O Paquetá foi de garoto prodígio no Flamengo para grande reforço do Milan, onde ele não foi bem no futebol italiano. Foi para a França, se tornou o principal jogador do Lyon em 2020 e por 2 anos jogou muita bola na Liga Francesa. Voltava seu talento que todos esperavam dele na seleção brasileira. Fez uma parceria entre ele e Neymar e virou um dos homens de confiança de Tite. Disputou a Copa do Mundo com a seleção, chegou na Inglaterra não como qualquer um, mas como principal contratação do West Ham. E não só a principal, mas a contratação mais cara da história dos Hammers. Foram 60 milhões de euros que o West Ham investiu para levar o Paquetá para a Inglaterra. E cara, sinceramente, valeu cada centavo. Ele jogou muita bola no West Ham, ajudou o clube inclusive a ser campeão da Conference League. Dono do meio de campo do clube, virou um jogador que outros clubes de primeira prateleira na Inglaterra também queriam, e o principal interessado foi justamente o Manchester City, a pedido do técnico Pep Guardiola. Em agosto de 2023, no entanto, o jogador recebeu uma bomba na cara. Foi acusado pela FA e nesse período ele estava negociando com o Manchester City, que havia feito uma primeira oferta de 70 milhões de libras para tirar o jogador do West Ham. Obviamente, a proposta de 70 milhões do City era apenas uma proposta inicial, e vamos lembrar que são 70 milhões de libras, e o City provavelmente subiria a proposta, com a recusa do West Ham para poder tirar o jogador de lá. Só que a denúncia da FA acabou esfriando tudo e o City se retirou do negócio. O Paquetá viu seu nome ser jogado na lama, principalmente nas redes sociais, onde não é preciso provas, basta apenas uma acusação e pronto. Os haters estão prontos para acabar com alguém, e o processo de investigação da FA tem base em evidências. Essas evidências surgiram depois de um volume incomum de apostas feitas numa aposta casada, no mesmo dia, uma no campeonato inglês, outra no campeonato espanhol. A aposta casada previa que o Paquetá tomaria um cartão amarelo no jogo entre West Ham e Aston Villa pela Premier League e que Luiz Henrique, que hoje defende o Botafogo, seria advertido com um amarelo na partida que ele estava jogando pelo Real Betis contra o Villarreal. Os 2 jogadores tomaram cartão nesse dia. A investigação começou após uma denúncia recebida sobre o cartão amarelo que Paquetá recebeu no jogo contra o Aston Villa aos 24 minutos do segundo tempo. O Paquetá deu um carrinho sem muito sentido no meio do campo, por trás de John McKean, meia do Aston Villa, numa partida que estava valendo pela 27ª rodada do Campeonato Inglês de 2022-2023. E não é só isso, a acusação aponta que 4 partidas mostravam que o Paquetá havia forçado intencionalmente tomar o cartão amarelo. As partidas que a federação acusa o Paquetá de ter forçado o cartão amarelo foram contra o Leicester City, em 12 de novembro de 2022, contra o Aston Villa, em 12 de março de 2023, e contra o Leeds United,
em 21 de maio de 2023. Todos esses jogos da temporada passada, mas houve um jogo nessa temporada. O primeiro jogo da atual temporada, que foi justamente contra o Bournemouth, em 12 de agosto de 2023. E o Paquetá levou cartões amarelos em todas essas partidas. E elas entraram na mira da Federação Inglesa. Obviamente, isso prejudicou a transferência do Paquetá para o Manchester City. Tirou o jogador da seleção brasileira em mais de uma convocação. Só que o clube dele, no West Ham, ele jogou a temporada inteira, normalmente. O que obviamente causou a indignação de Fernando Diniz, que comandava a seleção naquela época, por não poder convocar o jogador. Através dessa polêmica, ele seguiu jogando no West Ham, como se nada tivesse acontecido. Vamos ver o que Diniz falou. Em relação ao Paquetá, ele é um jogador que eu considero um dos melhores dessa geração. Eu teria muito gosto em convocá-lo, e provavelmente ele teria grande chance de brigar pela titularidade, que é um jogador que eu admiro muito. A investigação pra gente está no mesmo ponto, mesmo que chegou pra gente até agora. Ela não foi encerrada, então não teve nenhum fato novo. Porque se eu convoco, provavelmente vocês vão falar por que convocou e por que não convocou. O melhor é esperar um pouco mais de tempo para que essa situação se resolva. A minha vontade, tecnicamente, sempre é de trazê-lo. Fecha aspas. O Paquetá passou toda a temporada jogando normalmente pelo West Ham. Pouco se falou sobre investigação ou acusação sobre o jogador. Tudo parecia ter acabado mesmo em pizza. E ele estava bem no seu retorno à seleção brasileira, já com um novo treinador, Dorival Júnior, que resolveu chamar o jogador e pronto, logo na sua primeira convocação. Veja o que o Paquetá falou. Bom, primeiramente é muito feliz de estar aqui. Acho que a minha primeira convocação foi em 2018, se eu não me engano. De lá pra cá já foram-se anos, praticamente. E eu só fiquei fora de 4 ou 5, então eu sei que a responsabilidade é grande e ela cresce a cada convocação, cada retorno aqui. E eu espero poder ajudar da melhor maneira possível, seja dentro ou fora de campo. Eu acho que a gente já teve algumas conversas de deixar em aberto, né, os garotos novos que estão chegando para ter essa troca de experiência, de aprendizado, o quanto antes, e que para eles também se sintam à vontade para estar fazendo o seu melhor e estar ajudando a nossa seleção. Eu tenho muito respeito pelo meu clube, que é o West Ham. Tenho feito uma temporada muito boa e eles têm me ajudado muito na minha evolução na Premier League. Então eu acho que em respeito a eles, eu tenho que continuar focado, é meu dever no West Ham e seguir trabalhando. Fecha aspas. Muitos até falaram que o Manchester City voltaria à carga total, agora com força para levar o brasileiro. Mas nesta quinta-feira, dia 23 de maio, a Federação Inglesa denunciou o jogador por má conduta. E cara, tudo voltou à tona. O Paquetá, agora formalmente acusado, tem até o dia 3 de julho para apresentar sua defesa de forma oficial. Ele inclusive se manifestou nas redes sociais, mostrando muita indignação e revolta, mas não pôde se alongar muito sobre o tema, num processo que está aberto e correndo. Ele falou, abre aspas, estou extremamente surpreso e chateado com o fato da FA ter decidido me acusar. Cooperei em todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante esses 9 meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar o meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários. Fecha aspas. Olha, não dá para colocar a mão no fogo por ninguém, eu sei disso. Mas me parece quase que bizarro imaginar que um jogador que chegou onde o Paquetá chegou, bom que ele colocaria tudo a perder por um dinheiro que, cara, nem faria sentido. A gente tá falando de um jogador que ganha milhões, eu não gosto de falar, mas o cara ganha mais de 4 milhões de reais por mês, mais do que qualquer jogador ganha aqui no Brasil, e no City ele ganharia muito mais que isso. Irmão, chega a ser uma loucura imaginar que por algum dinheiro de aposta ele colocaria tudo isso a perder. Mas é bom saber, a FA não brinca em serviço. O Ivan Toney ficou suspenso por 8 meses na Inglaterra e era um caso diferente. O Ivan apostava que ele marcaria os gols na partida. Não era uma aposta que a gente olha e pensa que isso está influenciando mal o jogo. Ele estava apostando em si mesmo, mas a regra é clara, atletas são proibidos de fazer apostas. E mesmo o Ivan apostando em si mesmo, e não sendo nada que prejudicou ou colocou em dúvida o resultado da partida ou da liga, ele pegou uma suspensão pesada, 8 meses sem jogar. Já o Paquetá é acusado de uma coisa diferente, de ter manipulado o resultado da partida tomando cartão amarelo, o que, claro, influencia diretamente no resultado da partida e até mesmo do campeonato. Então, se assim o Paquetá definitivamente for considerado culpado, meu irmão, a punição pode ser muito pesada. Ele vai ser ouvido por uma comissão independente e a suspensão, assim como o West Ham imagina, pode até destruir a carreira do jogador, dependendo do tempo que ele ficará parado.
E aqui, agora a gente pode ficar aguardando as cenas desses próximos capítulos. Mas eu quero saber a sua opinião. Enquanto isso, é óbvio que você não é o dono da verdade, nem eu. A gente nem sabe o que está acontecendo e precisa esperar e entender direito e onde é que isso vai dar. Mas eu te pergunto, você acredita no Paquetá? Acha que ele se envolveria nesse tipo de coisa? Será que dessa vez ele vai ficar de fora realmente da seleção? O que você pensa? Comenta aqui, deixa o like no vídeo. Eu fico por aqui, valeu, tchau, tchau.